Olá, queridos catequizandos, tudo bem? Estamos aqui hoje com um novo vídeo do terceiro encontro hoje, onde nós vamos falar sobre a igreja que nasce no coração de Jesus Cristo. Onde iniciou então a igreja a qual nós fazemos parte? Então, essa igreja, quando Jesus começou a chamar as pessoas a fazerem parte da missão dele aqui na Terra, ele chamou adultos, jovens, crianças, e ele também chamou 12 pessoas para ajudar ele nessa missão, que são os 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, eles ajudaram Jesus até lá o dia que Jesus morreu, e depois, quando Jesus ressuscitou, ele voltou para junto dos apóstolos e deu a eles essa missão de continuar a evangelização que ele tinha iniciado. E então, como nós vimos no capítulo anterior, ele enviou o Espírito Santo para que ajudasse os apóstolos a conseguirem falar às pessoas sobre a palavra de Deus, sobre os seus ensinamentos. Então, todas essas pessoas que aceitavam a proposta de vida e os ensinamentos de Jesus, eles eram chamados a fazer parte da comunidade dos amigos de Jesus. E hoje, nós somos convidados a dar continuidade a esse projeto que Jesus iniciou aqui na Terra. Então, nós vamos iniciar com uma oração e depois nós vamos ler a palavra de Deus. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pedir para que o Senhor nos dê os ouvidos bem atentos, para que a gente possa compreender, escutar e compreender as palavras que Ele nos quer dizer nesse encontro de hoje. Que a gente consiga aprender e que a gente consiga aceitar os seus ensinamentos e querer fazer parte dessa proposta de vida que Jesus nos ensina e nos convida. Amém? Então vamos dar continuidade. Peguem o livro de vocês, a Bíblia de vocês. Nós vamos procurar em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 18. Então vamos lá. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vocês imaginem assim, que nós que estamos aprendendo, vocês que estão aprendendo tão pequeno, eu também aprendi a conhecer Jesus já desde pequena, nós somos agraciados, nós somos felizes porque já conhecemos Jesus. Então, Jesus, se ele perguntasse para a gente, quem a gente acha que ele é? E a gente soubesse responder como Pedro respondeu, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus ficaria muito feliz. Porque tem pessoas que às vezes não conhecem, não tiveram oportunidade de conhecer, ou às vezes até se negam a conhecer Jesus. E nós estamos tendo essa oportunidade de sermos catequizados, tanto em casa, com a família, quanto também na igreja. Estamos sendo catequizados, estamos aprendendo quem é Jesus. E quando Jesus perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?
ele gostaria de saber o que as pessoas estavam falando, né? Então, uns diziam que era João Batista, outros que era Elias, porque a princípio acharam que João Batista era o Messias, era aquele que estava, que lá, quando os profetas anunciavam lá no Antigo Testamento que viria uma pessoa, traria boa nova, então eles acharam que era João Batista. E outros achavam que era Elias, outros ainda achavam que era Jeremias, ou então algum dos profetas. Mas Jesus perguntou aos discípulos: e quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Por que primeiro ele perguntou sobre o que as outras pessoas achavam? Porque Jesus precisava saber se quem estava seguindo ele ali, se quem estava junto com ele, realmente sabia quem ele era. Porque é como se nós que estamos anunciando Jesus, se ele perguntasse para a gente se nós sabemos quem ele é e a gente não souber, como que a gente vai anunciar? Então, os discípulos também precisavam saber quem era Jesus para poder falar dele, né? Conhecer ele para poder falar dele. E quando Jesus escolhe Simão para ser aquele que vai iniciar a igreja, né? Por que ele muda o nome de Simão para Pedro? Porque Pedro quer dizer pedra, e uma pedra é uma rocha, é um elemento forte. Jesus quis construir a igreja dele em cima de uma pedra, né? Que fosse algo sólido, né? Então, por isso Pedro. E aqui, o poder da morte nunca poderá vencê-lo. Então, a nossa igreja, ela tem mais de 2000 anos. Ela já passou por muitas situações em que poderia ter sido destruída. Mas a promessa de Jesus de que essa igreja, ela nunca vai ser vencida, então é por isso que ela permanece até os dias de hoje, né? Tão forte, cada vez mais forte. Então vamos refletir um pouquinho. Jesus primeiro pergunta às pessoas o que as pessoas diziam sobre ele, e só depois pergunta o que os discípulos diziam, fazendo assim o que Jesus quer mostrar. Então, como nós vimos antes, Jesus ele precisa saber se os discípulos realmente o conhecem, realmente sabem quem ele é, né? Porque as outras pessoas podem até dizer que ele é João Batista, que ele é Jeremias, né? Não conhecê-lo bem, mas aqueles a quem ele chamou precisam conhecer ele bem para poder ajudá-lo na missão, né? E para poder também depois dar a continuidade nessa missão. E para você catequizando, quem é Jesus? Gostaria que você fizesse essa reflexão, pensasse e tentasse reconhecer a sua resposta. Quem é Jesus para você? Como você o conheceu? Como que você sente ele? Você, esse ano, vai passar a receber Jesus vivo no teu corpo. Você vai ser alimentado com Jesus depois que você receber a Santa Eucaristia. Você está preparado para receber esse Jesus? Você conhece esse Jesus que você vai receber? A gente precisa conhecer, e se a gente ainda não sente que é Jesus que está presente, então a gente deve rezar e pedir para que a gente acredite que realmente Jesus está ali na Eucaristia. Então, assim, quando Jesus iniciou a igreja, chamou Pedro para animar, para liderar, para orientar as pessoas e assim construir essa igreja e cada vez mais apresentar o amor de Deus para as pessoas. E vocês percebem que a igreja ela tem mais de 2000 anos, né?
Então, ela é muito antiga e mesmo assim ela continua sendo forte, né? Então, quem é a nossa maior autoridade na igreja? É o Papa. Quem foi o primeiro Papa? Foi Pedro, tá? Então, quando alguém perguntar para vocês quem é o primeiro Papa, vocês sabem agora que é Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E hoje, quem é o nosso Papa? Vocês sabem o nome do nosso Papa? É o querido Papa Francisco, né? Um Papa tão amado, tão querido, que vem transformando os corações das pessoas com a sua humildade, com a sua simplicidade, com a sua dedicação aos pobres. Por isso ele é um Papa tão querido na nossa igreja. Ok, então vamos conhecer um pouquinho sobre a igreja. Então, quando Jesus instituiu a igreja, imaginem assim, a igreja ela é um caminho, tá? Ela é um caminho que vai levando várias pessoas para o reino de Deus. Então, a igreja, quando nós rezamos o creio, nós rezamos que a igreja é una, nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, vamos entender o que é esse una. Então, a igreja ela tem a origem de Deus. Então, tudo iniciou com Deus, Deus Pai. E a igreja ela tem um só Senhor, que é Deus. É um só Senhor. Ela professa a mesma fé em todos os lugares que você encontrar uma igreja católica, ela vai professar a mesma fé, tá? Independente se é aqui em Cascavel, no Brasil, independente se é lá na Itália, se é nos Estados Unidos, a igreja católica professa a mesma fé em um só Senhor. Ela nasce de um só batismo e é animada por um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, e tem ainda um único Papa e o mesmo amor que une todos os seus membros. Então, o nosso Papa ele é a maior autoridade da Igreja e ele é o único Papa para todas as igrejas católicas do mundo. Vamos passar para o próximo. Por que ela é santa? A igreja é santa. Porque quem fez a igreja foi Deus. E Deus é santo. Então a igreja é santa. Mas, imaginem assim, ó. A estrada, esse caminho que nos leva a Deus, ele era perfeito, né? Mas nós não somos perfeitos. Nós, pessoas, somos pecadores. Então, essa igreja, às vezes, essa estrada, esse caminho, muitas vezes ele fica com buracos, ele fica torto, ele fica difícil, né? Por quê? Porque nós, às vezes, não colaboramos com esse caminho. Mas a igreja é perfeita, é santa. Mas os membros não são tanto. Então, nós devemos nos esforçar para deixar essa igreja cada vez mais santa, né? Esse caminho cada vez mais perfeito. Então, Cristo por ela entregou-se e o Espírito Santo lhe dá a vida. Unida a Cristo, ela é por ele santificada. A igreja nasce de Jesus e conduz ao Pai. Então, às vezes a gente fala de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Então, assim, Deus é Pai, Jesus é Filho. E o Espírito Santo é o grande amor que existe entre Deus e Jesus. É o Espírito Santo, aquele que nos dá força. Mas os três são um só. Às vezes é difícil de entender isso, mas esse é o verdadeiro mistério da Santíssima Trindade. Então, Deus, Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, tá? Porque eles estão unidos, né? São um só. Mas entre os seus tem pecadores e lida com dificuldades.
Então, a igreja, ela tem pecadores. Por quê? Porque a igreja, ela é feita por nós, né? Nós que participamos da igreja, nós que ajudamos a evangelizar. Então, nós, pessoas, temos defeitos. Nós estamos em busca da santidade quando nós estamos na igreja, mas muitas vezes nós erramos. Então, por isso que os membros da igreja não são santos. Por isso, como continuadores da comunidade de Jesus e membros da igreja, precisamos atender o chamado do Senhor à santidade. Tá meio ruim de ler. A santidade, deixando-nos guiar pela palavra e pelos sacramentos, para que a igreja seja cada vez mais santa. Então, depende do esforço de cada um. Precisamos estar em oração, precisamos conhecer e precisamos trabalhar para que essa estrada aqui, esse caminho que leva ao reino de Deus, que leva as pessoas ao reino de Deus, que é a igreja, precisamos trabalhar para que esse caminho esteja cada vez melhor, né? Ninguém gosta de andar em caminho com buraco, cheio de problemas, né? Todo mundo gosta de uma estrada retinha, lisinha, né? Que não fure pneu. Então, assim a igreja também. Todo mundo gosta de uma igreja que esteja perfeita. Mas como nós fazemos parte dessa igreja, nós precisamos nos esforçar para que ela esteja perfeita, para que ela seja cada vez mais santa. Amém? Ok. Vamos lá. E a igreja, ela é católica porque ela é universal. Então, independente de qualquer lugar, a gente já estava falando, né? Independente de qualquer lugar que você vá, a igreja católica, ela é universal. Ela é igual em todos os lugares. Pode ser diferente os idiomas, mas o rito da missa, por exemplo, da celebração, é igual em todos os lugares. Porque anuncia a totalidade da fé e porque é enviada a todos os povos. Isso quer dizer que a Igreja de Jesus acolhe todas as pessoas e diversos movimentos e pastorais, cada um com seu jeito próprio, mas todos caminhando para o Pai. Então, muitas pessoas ajudam a construir uma igreja melhor, né? E a igreja, ela é apostólica. Por quê? Porque ela foi construída sobre os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Então, ela foi fundamentada através dos apóstolos, que a governa por meio de Pedro e seus sucessores. Então, o Papa é um sucessor de Pedro, tá? Nós continuamos a construir a igreja em nossos dias, como operários de Deus, ajudados pelos nossos pastores, em especial os bispos e o Papa. Quantas pessoas que se dedicam a trabalhar pelo reino de Deus, né? E dedicam a sua vida. Então, o Papa, os bispos, os padres, as religiosas, os diáconos, eles dedicam a sua vida para servir a Deus. E assim, eles nos ajudam também a trabalharmos para essa construção do reino de Deus, para esse anúncio da palavra de Deus para todas as pessoas, né? Lembram do primeiro capítulo que nós falávamos sobre anunciar a boa nova a todas as pessoas? Essa é a nossa missão. A gente levar essa missão, nós precisamos estar unidos, né, uns aos outros, para que a gente consiga fazer um trabalho mais bonito, um trabalho melhor. Então, vamos agora para as atividades do livro. Então, lá na página 19 do livro, aqui, me atrapalha um pouco a câmera, tem um versículo para a sua vida. Tem também ali embaixo, na página 19, 2 perguntinhas. Qual o nome do Papa da nossa igreja? E escreva com suas palavras um ensinamento do nosso Papa. Na página 20, vocês têm mais uma perguntinha ali que é assim:
Escreva o que mais você sabe sobre a igreja. Algumas coisas que vocês conhecem sobre a igreja. E na página 21, tem uma perguntinha assim: se você fosse fazer um convite a uma pessoa para fazer parte da igreja e tivesse que explicar os atributos ou características da igreja, como faria? Então, vocês vão escrever aqui embaixo um convite para uma pessoa que não conhece a igreja. Como que vocês falariam da igreja de vocês? E na página 22, está escrito assim: somos continuadores da comunidade que Jesus iniciou. Como que você pretende ajudar na continuidade dessa comunidade? Então, vocês estão aprendendo, né? Cada vez mais. Vocês estão sendo preparados para serem anunciadores também da palavra, aonde vocês estiverem. Então, como que vocês pretendem dar essa continuidade da missão que Jesus iniciou aqui na Terra? Então, vocês vão responder ali no livro de vocês, na página 22. Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e obrigada por mais esse momento com vocês.